E eu vou te ensinar hoje eu vou realmente passar um guia de como escolher a base, o tom da tua base pra tua pele, tá? Se a gente erra, não é à toa que achar o tom ideal ali pra pele da gente é sempre uma coisa assim, mas o tom, será que tá certo? Não dá. É muito a raiz de insegurança também na hora de maquiar, sabe? Será que eu escolhi o tom certo? Será que tá ok? Será que não tá? Como é que eu posso fazer pra encontrar o tom certo, né? Eu falo com uma pessoa, diz que é pra escolher no braço, falo com outra, é no rosto, enfim, né? Então não é à toa que escolher o tom ideal ali para nossa base, da nossa base para nossa pele, é uma das maiores dificuldades, assim, tá? Não que seja difícil, eu vou te passar um guia aqui que tu vai ver que é bem tranquilo de tu aplicar e tu conseguir escolher a tua base, tá? Leva esse guia pra tua vida aí, tá? Mas eu quero dizer que é um ponto bem importante da maquiagem, é dos pontos que a gente fica sempre meio que em dúvida ou causa insegurança na automaquiagem, na hora de fazer a nossa maquiagem, porque é um ponto muito importante da maquiagem como um todo, tá? Se a gente pode fazer toda uma pele, toda uma técnica, enfim, toda a maquiagem lindamente, tá? E o resultado final pode ficar bonito, só que acontece, se a gente errar no tom da nossa base, se ele não estiver de acordo com o tom da nossa pele, se ele não estiver o mais próximo possível do tom da nossa pele, não vai ter maquiagem que fique interessante. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu tô tomando um chimarrão. Eu quero dizer que é o seguinte, pode ter feito um olho lindo, pode ter feito um olho lindo, maravilhoso, uma pele linda, com uma técnica linda, mas se a tua base não estiver no tom mais próximo da tua pele, não vai entregar o resultado, vai ficar com um resultado estranho, vai prejudicar o resultado de qualquer maquiagem que tu for fazer, tá? Então, é um ponto muito importante, não é à toa que é um ponto de insegurança aí na hora de maquiar, né? Não só na hora de maquiar, mas na hora de escolher também esse tom, de escolher essa base, tá? O que acontece? A base, ela funciona muito, tá? Basicamente para o quê? Para harmonizar o tom da pele do nosso rosto, tá? Não só com relação ao rosto da gente, mas com relação ao restante, principalmente as áreas que ficam mais perto do rosto, né? Que é pescoço e colo. Então, a gente vai buscar realmente um tom de harmonia, tá? E quando a gente fala em harmonia, a gente remete muito à beleza, uma coisa puxa muito a outra. O que eu quero dizer com isso, tá? Tudo que a gente tem como belo, como, meu Deus, que bonito, eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu gostei, achei bonito. E principalmente quando a gente tá falando isso, puxando isso pro rosto da gente, trazendo elementos que estão falando, né, trazendo ferramentas que estão falando como automaquiagem, né, que são, que a gente vai aplicar, que é uma técnica que a gente vai aplicar no rosto da gente, a gente traz isso, a questão de beleza muito pra questão de harmonia. Então tudo que remete muito a gente à harmonia é o que a gente conhece muito como belo. Então o que acontece? A base, ela não tem que ser um tom perfeito, um tom feito sob medida pra ti, digamos assim. Aquele tom que foi feito exatamente pro tom do meu rosto e da pele. Ele vai ser um tom mais próximo, um tom de harmonia, tá? Vai harmonizar, como eu tava falando antes, o tom do nosso rosto com relação ao tom do pescoço e colo. É o que é mais importante, tá? Então a gente vai realmente buscar, a função da base é essa, harmonizar, ajudar a trazer essa questão de harmonia, porque se a gente daqui a pouco tem algumas manchinhas a mais, outras a menos, ela vai como se fosse dar esse blur aí todo no rosto da gente, tá? Como se tu estivesse pintando ali a telinha em branco, tu tá preparando essa tela para receber a maquiagem, enfim, tá? Então a base vem muito com essa função da gente realmente conseguir trazer mais harmonia pro rosto, dessa essa harmonizada como um todo. Mas não é qualquer tipo de base, claro que a gente tem acabamentos diferentes, a gente tem texturas diferentes, não tô nem entrando nisso ainda por enquanto, tá? Mas falando basicamente a função da base é essa, tá? É trazer essa questão de harmonia, independente do acabamento, independente da cor, independente da cobertura, isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vai trazer essa questão de harmonia, vai harmonizar o tom do nosso rosto com o que vai estar mais perto aqui, que é pescoço e colo, tá? Deixa eu tomar um chimarrão. Olha só, quais os principais erros na hora de escolher
o tom na nossa base, tá? O que pode acontecer, o que acontece geralmente que prejudica para que a gente, quando a gente não escolhe o tom certo na nossa base. Vou citar alguns aqui, tá? Primeiro é não seguir um passo a passo para fazer essa escolha. Isso é bem importante, tá? Seguir um passo a passo, de preferência esse. Porque ele é bem específico, tu vai ver que ele é bem aplicável, tu vai ver que é simples de fazer. Ah, mas é tão simples, vai realmente... Vai dar resultado, tá? Dá muito resultado na hora da escolha. É um passo a passo que eu sempre faço quando eu vou escolher uma base nova, ou investir numa base nova. Então é interessante a gente sempre fazer isso. Não adianta tu... Nossa, mas eu já tenho essa base aqui, e aí eu vou lá de novo da mesma marca, eu vou de novo na loja comprar, vou pegar a mesma base, porque eu já sei o que acontece. Muitas vezes, dependendo, se pode ser da mesma marca, mas se for outra linha, vai ter outra variação de cor. Cada marca tem a sua cartela de cores ali. Cada marca de base tem a sua cartela de cores, tá? E o que acontece? Essa cartela de cores vai variar dependendo da marca, dependendo da proposta da marca para aquela linha, para aquela base, entendeu? Opa, voltou. Tinha apagado a tela aqui pra mim. Se é uma linha que tem uma cartela de 50 tons, é uma coisa. Se é uma linha que tem uma cartela de 3 tons, de 5, de 10, enfim. Cada cartela de tom vai variar dependendo da proposta da marca e da marca, tá? Então, é sempre importante a gente, toda vez que a gente for comprar uma base nova, independente, mas é da mesma marca que da base que eu já tenho, eu sei que dá certo. Vai de novo na loja e testa se possível. Porque acontece, mesmo sendo da mesma linha, da mesma marca, da mesma linha, né, de produto de cosmético, porque às vezes a mesma marca de maquiagem pode ter mais de uma linha. Pode ter uma base que promete um efeito, pode ter uma outra linha de base que promete outro efeito, entendeu? Então, vai variar essa cartela de cores dependendo dessa linha. Ah, Vanelli, mas a minha base, eu quero comprar ela de novo, ela é da mesma marca, da mesma linha, é só ir lá na loja e comprar. Tu pode fazer isso, tá? Só que tu tem que saber que tu corre o risco de que aquele lote pode ter variado. Do momento que tu comprou a base, para esse momento que tu vai comprar agora, vamos supor, né? Tu comprou faz um ano essa base. E ela ainda tá disponível para venda e tudo mais. Tu quer ir na loja, ela acabou, tu quer ir na loja, quer comprar outra da mesma cor e tudo mais. Eu te indico seguir esse guia de novo, tá? Porque pode ter mudado o lote, pode ter mudado alguma coisa na composição, que pode ter alterado, nem que seja minimamente esse tom, pode ser que já seja o suficiente para que tu tenha que buscar algum outro tom dentro dessa mesma marca, dentro dessa mesma linha, entendeu? Então, assim, mas Vanelli, eu tenho que seguir sempre esse passo a passo? Sim. Primeiro, porque é um passo a passo simples e fácil de fazer. E segundo, porque tu vai acertar no tom da base, é isso que a gente quer aqui, né? Então, e não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo de fazer, tá? Então, toda vez que a gente for fazer isso, independente de for a mesma marca, for a mesma linha, é interessante fazer esse passo a passo, tá? Se for, eu dei exemplo se for a mesma marca, se for a mesma linha. Se não for, aí sim que tu tem que fazer, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Tem que fazer esse passo a passo, sim, para conseguir escolher, porque a gente tem marcas que têm variedades enormes, e se a gente for só a olho, a chance da gente errar, se a gente for, eu acho que essa aqui é o tom da minha pele, acho que vai dar certo, vai lá, compra, chega em casa, não dá certo. Então, corre o risco de, se a gente não seguir esse passo a passo, errar muito mais na escolha do tom, tá? Da nossa base. Outra coisa, outro erro bem grande na hora de testar, é a gente testar em lugares que não vão funcionar esse teste. Tipo, por exemplo, testar no braço, testar em qualquer outra região, mão, enfim, não vai funcionar, tá? Até porque a gente eu sei que muitas vezes, sempre que eu falo isso, a primeira coisa que me fala mas a vendedora, quando a gente vai lá, ela fala, pega no meu braço e vai lá e testa no meu braço. Pois é, só que o que acontece, tá? O ideal é a gente não testar em braço, não testar na perna, não testar no ombro, não testar em lugar nenhum, a não ser rosto, no máximo no nosso colo, tá? No máximo, tá? O que eu quero te dizer com isso? Primeiro, tu vai testar no teu rosto, é a forma mais assertiva de conseguir achar o tom, tá? Se por acaso, tá? Foi no momento que tu foi escolher essa tua cor, esse teu tom de base, tá? E foi um momento que
tu tava maquiada e tudo mais, ou né, não conseguiu no momento tirar aquela tua base ali daquela região, tudo bem, calma. Ainda tem uma segunda opção que também é bem válida e vai funcionar bastante, que é testar nessa região de pescoço ou colo, até aqui, ó, tá? Porque o que acontece? A gente vai sempre testar um tom de harmonia. A gente vai procurar um tom de harmonia, tá? A gente não vai procurar o tom que foi feito especialmente para mim, porque esse tom não vai existir. A gente vai procurar um tom que vai harmonizar. E ele não pode harmonizar só com o meu rosto. Ele tem que harmonizar com o restante que tá mais próximo do meu rosto, com a pele restante que tá mais próximo do meu rosto, que é pescoço e colo. Então funciona muito bem a gente testar também nessa região aqui. Então daqui a pouco, o ideal, lembrando, é a gente testar sempre no rosto. Mas daqui a pouco tá com alguma maquiagem que tu não quer tirar, foi escolher a tua base em algum momento que tu não quis provar no rosto ou não pôde, tá provando no rosto, a gente pode fazer esse teste nessa região do colo, que também vai funcionar super, tá? Outro erro bem comum é a gente não testar uma quantidade significativa. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente pega lá, faz o testezinho, muitas vezes até a gente, poxa, eu vou testar no rosto, né? Até acontece. Não, vou testar no rosto, ou mesmo no braço que seja, tá? Agora eu tô falando da questão do erro da quantidade na hora do teste, tá? Isso é bem significativo. O que às vezes a gente faz? A gente vai lá, pega uma gotinha da base e passa aqui, ou passa no braço, ou passa, né, onde tu for testar, onde tu tá acostumado até agora testar, mas tu vai seguir esse passo a passo, vai fazer certinho. Mas eu digo assim, dando exemplo, eu vou testar no rosto, pega uma gotinha de base e espalho por toda essa região. Qualquer base, tá, qualquer tom que a gente for pegar, e a gente coloque uma quantidade tão mínima, espalhe no rosto, ela olhando assim, né, no teste vai me parecer o tom ideal, tá? O que isso significa? A gente tem que testar uma quantia interessante, realmente encher, é uma gotinha que eu vou testar, enche o dedo ali com aquela gotinha, passa, e a base a gente tem que entender que não é um creme, então a gente não tem que passar até a gente ver que sumiu. Aplicou, deu uma esfumadinha, já deixa ali a base trabalhando, a base secando e tudo mais, para que daqui a pouco tu consiga ver realmente esse tom, tá? Então, a quantidade na hora de testar essa base é bem significativa, porque muitas vezes a gente pega uma gotinha mínima e bota aqui, espalha e acha, poxa, tá, né? Às vezes vai no primeiro tom. Vou testar esse aqui, vai a olho, acertei isso aqui. O que acontece? Tu pegou uma quantidade muito pequena e tu espalhou numa região muito grande, então acaba que aquela base foi abrindo. Então, logicamente, aquele tom vai te parecer, de primeiro momento, ok, ideal pro teu tom de pele. Muitas vezes não é. Então, essa quantidade também faz muita diferença na hora de tu experimentar a tua base, tá? Então, qual é a quantidade, Vanelli? Enche realmente o dedo, a ponta do dedo aqui, ó. Enche a pontinha, coloca uma gota real para que tu consiga sentir tanto a textura, sentir ela na tua pele, tá? Não faz ela sumir. Tu quer ver a cor, tu quer ver o tom, tu quer realmente sentir a base. Então, ela não tem que sumir. Tem que ainda ver ela ali e tentar ver qual o tom vai estar mais próximo do teu, tá? Isso é bem importante. Vamos lá. A gente não matou assim alérgica. Seguinte, o que resulta? A gente tô falando aqui em erros e tal, e o que resulta, né? A gente acabar cometendo esses errinhos. Se a gente compra errado a base, é muito complicado, porque primeiro a gente fica com uma imagem que a gente não quer, a gente não consegue o acabamento da maquiagem que a gente quer, se a gente tem o tom da nossa base errado, a gente não tem uma maquiagem, um resultado final lá que a gente gosta, a gente não tem a maquiagem que a gente queria fazer, seja ela qual for. Tu pode usar todo o passo a passo, fazer toda a técnica com outros restantes de todos os outros produtos, ok, tudo passo a passo, só que no final lá, aquela imagem, o teu resultado não vai ser aquele que tu vai querer, tá? Então, a base tem um peso muito importante nisso, né? E fora isso, e lembrando que se a gente não tem um resultado lá na maquiagem que fique interessante, se a gente não gosta do resultado final, quer dizer que isso tá batendo de alguma forma de frente com a imagem que a gente quer passar. Maquiou, não gostou do resultado, não tá alguma coisa aí naquele momento onde eu decido, né? Meu estilo, minha imagem e tudo mais, e depois vou alinhá-la com a minha técnica e tudo mais, em algum momento isso não tá conversando, né? Quando a gente termina a maquiagem, vai lá pro final da maquiagem e vê, poxa, não tô me reconhecendo ali, não era isso que eu queria, tem alguma coisa
lá no início, que eu sempre falo na questão de primeiro pensar a imagem que tu quer passar e tudo mais, identificar teu estilo para daí sim ir pra técnica. Então tem alguma coisa aí no meio que não tá encaixando, tá? Então o tom da base é muito importante nesse sentido, porque a gente pode conseguir maquiagem mais linda, maravilhosa em termos de técnica, a gente pode usar, tu entende? O tom da base tem muito peso, fora que se a gente não segue passo a passo, se a gente não compra a base na cor certa, no nosso tom certo, a gente fica com aquele efeito de máscara. Vocês já ouviram falar disso? Ou já sentiram assim? Passaram uma base que parece que tu pode estar com uma maquiagem linda, se tu olhar assim só na parte do teu rosto, mas aí tu vai comparar com o restante do teu corpo, o restante do tom da tua pele, o restante fica aquela coisa que parece que tu botou uma máscara. Já se sentiu assim, ou já viu alguém assim em algum momento que tu falou, mas tem uma coisa estranha ali. Parece aquele efeito de máscara, parece que a pessoa meio que deu um recorte aqui e encaixou outro rosto. E muitas vezes tem um olho lindo, com uma técnica linda. Tá uma pele maravilhosa, mas aí tu vai ver, poxa, mas é o tom que tá estragando tudo. Então, assim, comprar errado faz com que comprar a base errado faz consequentemente que tu tenha uma maquiagem com efeito ruim e consequentemente tu tem uma imagem distorcida também, né? Se tu não tem uma maquiagem ok, se tu não tem um efeito de maquiagem ok com a tua imagem ali no espelho, se tu não gosta do resultado final, tem um problema aí, né? E a gente joga fora também o nosso dinheiro, falando sinceramente, tá? Te resumindo, assim. Então, se a gente não compra certo a base, eu vou te dizer, sempre eu falo, comprar, Vanelli, qual produto que eu preciso investir, que tu acha que é interessante se eu for investir um pouco mais? A base, para um tempinho, para escolher, para seguir esse guia, para escolher a tua base, para escolher o tom, para escolher a marca, para escolher acabamento, tudo isso, porque vai fazer muita diferença na tua base, no teu resultado, na tua maquiagem, e consequentemente na tua imagem lá no final, tá? No que tu vai comunicar. Vai ficar sem harmonia, então não vai ser interessante, entendeu? Então é isso. Então, assim, ó, comprar errado é muito complicado, porque não é à toa que é uma das maiores inseguranças aí, né, que sempre que eu falo vou te ensinar a escolher o tom da tua base, todo mundo fica preciso saber, porque realmente é uma coisa que tem muito impacto. E também tem um investimento envolvido, então se a gente compra errado, a gente perdeu aquele dinheiro, sinceramente. Não te dispôs ali a parar um tempinho, realmente pensar no tom da base, seguir um passo a passo certinho pra escolher no lugar certinho, perdeu o dinheiro. E a gente não quer isso, né? Perder o dinheiro suado da gente, essa é a verdade, né? Então não adianta daqui a pouco ficar super pesquisando a base, fica super, meu Deus, mas essa é a base mais cara, essa é a base mais cara, e na hora do teste não escolher certo ou não saber escolher. Então é realmente um dinheiro perdido aí, tá? Então tá, olha só. E outra coisa, não testar nos lugares certos, né? Agora eu tava lembrando aqui, até tava olhando aqui os conteúdos que eu quero passar pra vocês, porque eu confesso que eu deixo aqui do lado, às vezes, porque eu tenho muita coisa pra te passar de conteúdo e pra não esquecer, vai que eu esqueço, eu só fico falando muito, aí eu olho aqui de vez em quando pra não esquecer de passar nada. Outra coisa, né? A importância da gente ter domínio das coisas que dizem respeito a gente, principalmente da nossa imagem. Por exemplo, a automaquiagem é uma ferramenta muito poderosa pra isso, né? Pra gente alinhar a nossa imagem, tanto a autoimagem, a imagem que a gente tem da gente, que a gente quer, quanto a imagem para o mundo, né? Isso se reflete em várias coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? A gente usa a nossa imagem tem um poder, tem um peso, né? Se a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente quer passar uma imagem, a gente quer impor a nossa imagem, a gente tem, né? Isso é relevância. Quando eu falo só imagem, eu não falo só aquela coisa de a imagem que eu quero mostrar para o mundo, não é só nesse campo do, sabe, do glamour, de eu quero me expressar, não, porque no dia a dia, na prática, saber a imagem que a gente quer passar, saber as ferramentas certas para conseguir, né, a imagem que a gente quer passar, principalmente no rosto da gente, que é onde as pessoas vão olhar pra gente, vão lembrar da gente, a primeira coisa é o rosto, então tem um peso muito grande, tá? E é um peso no dia a dia mesmo, na reunião de trabalho, no dia a dia com a família ali, com o filho, com o marido, enfim, tem um peso muito grande, isso tem que estar na nossa mão, isso tem que estar na nossa mão.
Porque olha só vou te dar um exemplo aqui. Se a gente for comprar base, tá? Falando agora na automaquiagem mesmo. Se a gente for comprar base e a gente não tiver segurança do que a gente tá comprando e a certeza de que, tipo assim, eu sei o que eu estou comprando e aonde eu tenho que testar, como eu tenho que testar, onde eu tenho que aplicar e o que eu tenho que fazer para chegar no resultado que eu quero e comprar o produto especificamente que eu quero, tipo, com o acabamento que eu quero, com o resultado que eu quero e com o tom que eu quero, tá? Se a gente não faz isso, a gente coloca todo esse compromisso do investimento do dinheiro da gente pra gente tá indo fazer uma compra de um produto, né? Da imagem da gente também, porque é um produto que eu vou usar no meu rosto, não é a vendedora que tá me vendendo que vai usar, eu que vou usar, né? Então, assim, a gente coloca isso na mão de outra pessoa, por isso que às vezes a gente muitas vezes experimenta no lugar errado, não dá certo, então vai o dinheiro fora, ou não gostou da base, enfim, isso tá na nossa mão, a gente tem que se colocar nessa situação de que realmente tá na nossa mão, tem que ter esse poder, essa certeza do que tu tá fazendo ali, né? Por que eu falo isso? Porque eu lembrei que sempre que eu falo isso, as gurias falam assim pra mim, nossa, mas a vendedora sempre fala pra eu testar na mão, às vezes ela nem fala que nem precisa testar, é só pegar uma outra base de uma outra marca parecida, trazer e tá tudo certo. Então, assim, não, tem uma forma certa de fazer isso, né? É o teu tempo ali investido, a tua imagem, o teu dinheiro. Então, sim, tem uma forma certa. E olha como isso é poderoso, né? E é muito complicado quando a gente coloca isso na mão de outra pessoa, né? A gente vai encontrar, sim, vendedoras, né, nas lojas super dispostas para fazer a gente conseguir encontrar o produto que a gente quer e tal, mas a gente não pode depender disso, né? E esse é um exemplo de uma base, mas para outros produtos também. Quanto mais a gente souber o que a gente está fazendo, saber o passo a passo, saber o sentido disso, mais a gente vai conseguir acertar. Pra gente, é algo que a gente vai passar, né? Produtos ou maquiagem que eu ensino aqui pra você, saber lidar com a nossa imagem, né? Tanto a nossa autoimagem quanto a imagem que a gente passa pros outros, o que a gente comunica, isso tá muito na nossa mão. Deixar isso na mão de outra pessoa, não deixar outras pessoas escolherem é muito complicado, né? É sempre isso que eu falo. Então, isso tá na nossa mão e a gente tem que agarrar isso e saber o que tá fazendo. Ter realmente a segurança do que tá fazendo é muito importante, tá? E vai desde a escolha da base até o resultado final lá da nossa maquiagem, né? Ó, então, outra coisa, né, gente? Se a gente erra na nossa maquiagem, se a gente erra algo no nosso rosto, é complicado. Porque a gente é muito, a nossa imagem é muito o nosso rosto. As pessoas lembram da gente pro nosso rosto. Então, se a gente vai numa entrevista de emprego, vão lembrar do que a gente tá falando, de tudo, isso aqui, mas o entrevistador vai lembrar do nosso rosto, tu tá entendendo? Numa reunião de trabalho, enfim, no meio familiar, amigos, tudo, para relacionamentos. Então, assim, isso vai muito mais além. Por isso, quando eu falo pra vocês, assim, essa questão, eu já vou vendo os comentários depois lá no final, tá? Quando a gente, sempre quando eu falo essa questão da imagem, realmente para que vocês consigam aplicar no dia a dia e sair desse campo teórico de, como eu me expresso para o mundo, isso também é importante, mas eu ensino muito vocês a colocar isso na prática, a imagem e a autoimagem realmente na prática para fazer sentido para vocês no dia a dia, né? É muito isso, tá bom? Olha só, vamos para o passo a passo, então, porque até agora, na verdade, eu já te dei várias dicas, né? Então, olha só. Vamos lá para o guia, passo 1, que agora é o guia real, passo 1, que na verdade eu já dei spoiler. Teste de base é teste no rosto, é no rosto, tá? Teste de base é teste no rosto. Então, o que acontece? Lanelli, mas eu fui maquiada, não tive como testar, ou não quis testar no rosto porque a própria loja não tinha um testerzinho lá e tal, não quis, beleza, né? Então, assim, vamos testar no pescoço e colo, nessa região aqui, tá? Uma quantidade que eu falei, enche ali no mínimo, enche a ponta do dedinho e passa. No rosto onde? No rosto, nessa região do maxilar, tá? E aí a gente vai fazer os testes sempre nessa região aqui, tá? Porque é onde a gente consegue mais visualizar e a gente consegue também ter essa questão do distanciamento. A gente vai aplicar, vai distanciar um pouquinho, esperar a base ali, ver como ela vai se comportar 1 minutinho ou 2, né? E aí a gente consegue ver esse tom, daqui a pouco pode ser outro tom, pode ser que não seja. Então é sempre nessa região aqui, basicamente, onde a gente vai aplicar, tá? Passo 2, testar no mínimo
de 3 a 4 tons, tá? Porque o que acontece? Quando a gente for lá pegar a base pra testar, no guichezinho lá, enfim, a gente vai ir de primeiro momento a olho realmente, né? Aí eu acho que esse tom tá mais próximo, e a gente vai testando de 3 a 4 tons no mínimo. Claro que não chegou no tom ideal, enfim, quer testar mais tons, quanto mais tons tu for testando e chegando num consenso, chegar no comum, melhor. Mas o que acontece? O que eu quero te dizer é que não pode ali, pegou a olho, passou, eu acho que é esse, não, a gente tem que ter certeza que é aquele tom. E lembrando que é sempre aquele tom de harmonia, aquele tom, tu tem que pensar que aquilo ali vai estar espalhado no teu rosto inteiro. Se tu for só olhar separadamente para aquele tom, tu nunca vai achar que vai ser ideal para ti. Outra dica legal também é sempre, por exemplo, a gente aplica nessa região, né? Vamos dizer que eu vou aplicar aqui numa região aqui, uma base. Aplico e dou uma esfumadinha nas bordinhas aonde eu estou aplicando, para dar uma esfumada nesse tom, para não dar tanta essa diferença de tom na minha pele para base que eu tô experimentando. Sempre dá uma esfumada, não passa direto aqui e espera. Dá uma realmente esfumada, como se tu fosse aplicar aquela base naquele momento, só que só naquela região, pra gente conseguir testar real mais próximo do que a gente fosse usar mesmo aquela base naquele momento, entendeu? Como se eu fosse usar mesmo aquela base naquele momento, pra gente ver o efeito real dela. Isso mesmo com a mão, com o dedo, tá? Passa na região, vai dando batidinhas, imitando a esponjinha ou o pincel, enfim, para que a gente consiga ver mesmo como ela vai se comportar na nossa pele ali em termos de tom. Isso é bem importante. Aí vai testando, se possível, né? Testa um tom aqui, outro tom aqui, outro tom aqui, enfim. No mínimo de 3 a 4 tons pra gente conseguir ter esse parâmetro de não, esse como distante, aquele, né? E dar essa esfumadinha sempre na base, nas bordinhas. Para que essa base dê uma espalhadinha, dê uma assentada no rosto, sabe? Porque se ficar só como se fosse uma mancha ali da base, vai ser difícil tu olhar de primeiro e conseguir identificar que aquele tom é o ideal. Então, quanto mais eu estiver imitando o momento que a gente for aplicar de fato a base em todo o rosto, melhor, tá? E aí, se a gente for fazer no colo aqui, o teste base, a premissa vai ser a mesma quantidade de tom, de teste para experimentar ali, né, para testar, e também dar essa esfumadinha ajuda muito, tá bom? Isso ajuda muito, ó. Outras coisas, passo 3, verificar também junto com isso, é claro que eu tô falando aqui pra ti de tom, né, mas o que acontece? Quando a gente compra a base, a gente não pensa somente no tom, o tom é um ponto muito importante, mas a gente não pensa só no tom. A gente tem que pensar em outras coisas também. Não adianta achar o tom ideal e daqui a pouco não gostar da cobertura da base, não gostar de como ela se comportou, não gostar da textura, enfim. Então a gente consegue ir testando outras coisinhas secundárias ali nesse momento de teste de base de tom, de teste de tom, tá? Que é o quê? Por isso que passar numa região interessante ali do rosto, que tu consiga ter essa questão sensorial mais apurada, né? Que é essa região do maxilar, passar uma quantidade ok, que ali eu já te ensinei, entendeu? Isso é muito interessante, porque a gente, juntamente com o tom, a gente consegue ver, por exemplo, cobertura, tá? O que eu quero dizer com isso? Poxa, se tu estiver procurando uma base que tenha mais cobertura, que precise de mais cobertura, se tu quer esconder mais manchinhas no teu rosto, ou alguma sardinha, ou alguma espinha, e tu precisa de uma base que esconda isso, tu vai procurar mais cobertura. Então, na hora que tu for aplicar e fazer esse teste, tu já vai conseguir ver, poxa, já cobriu bem a minha espinha, ou cobriu bem a minha manchinha, ou a minha sardinha. Ou o contrário também. Tô procurando uma base no meu tom e que tem uma cobertura super, super leve. Porque eu não quero apagar as minhas sardinhas, eu não quero apagar completamente todas as minhas manchinhas. Tô nem aí pra... Voltei. Se cobriu, cobriu, se não cobriu, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, isso é um passo importante, testar essa coisa da cobertura, tá? Ver ali se tá escondendo tudo que tu quer que esconda ou não. Tem um acabamento leve. Se tu quer um acabamento leve, tu tem que buscar também esse acabamento leve, tá? Verificar esse acabamento é bem importante. Passo 4. Verificar o acabamento. A gente falou em verificar a cobertura, né? Acabamento, por exemplo, se eu quero uma pele mais aveludada, né? Eu vou procurar um acabamento, aquela pele mais pêssego, mais com
aquela pele mais, parece mesmo um pêssego, assim, é um acabamento. A gente tem bases pra isso, aquelas bases mais aveludadas, tá? Se a gente quer aquele toque mais seco na base, a gente tem uma pele mais oleosa, a gente quer aquele toque mais seco. Eu vou procurar aquela base com realmente o toque mais seco, que é a base mate, tá? Que é aquela base mais sequinha. Se a gente quer aquela pele com viço, enfim, se eu quero uma pele mais com glow, eu vou pra uma base mais hidratante, que realmente tem aquela textura mais de brilho, assim, né? São acabamentos diferentes dentro das bases, então isso é interessantíssimo a gente parar para testar isso junto, e é possível a gente testar, porque tem diferença muito grande de um acabamento para outro só na hora que a gente for testar essa base no rosto. Então a gente consegue ver a cobertura, e isso se tu seguir esse passo a passo que eu tô te falando, de colocar a quantidade certa, experimentar no lugar adequado que eu te falei, tá? Isso é bem importante. E quinto e último passo, tá? Depois que tu fez todos esses testes ali e tu chegou num consenso, chegou num comum, essa aqui é esse aqui é... Tá dando tela preta aqui direto. Vamos seguir. O quinto e último passo, tá? Chegou lá num consenso final de, poxa, eu fiz lá de 3 a 4 testes ali, eu fiz até mais, e cheguei num consenso de que esse tom aqui é o tom ideal pra mim. Beleza, retira todos esses teus testes, pega de novo esse tom que tu achou o mais ideal pra ti e passa numa quantidade maior do teu rosto, tá? Ainda nessa região do maxilar, só que a gente pode estender pra essa área que passa realmente como se fosse aplicar a base. Lógico, como é um teste, tu vai estar provavelmente, né, na loja, enfim, tu vai, não precisa passar a base no rosto todo, mas eu quero dizer que tu vai aumentar essa área de teste, tá? Tu testou numa região aqui pra testar tom, acabamento, enfim, e agora tu, poxa, tem certeza, quase certeza de que é esse tom aqui. Pega aquele tom que tu achou que ficou mais harmônico pra ti ali, em termos de tom, e gostou do acabamento, gostou do efeito e tudo mais, e aí tu retira todos esses teus testes e vem aplicando de novo, só que numa maior parte do rosto, toda essa base, só pra assim, ó, ter certeza desse tom, tá? A mesma coisa, se eu não estiver fazendo no meu rosto, a mesma coisa tu faz aqui nessa região do colo, tira todos os testes, pega a base lá que tu achou mais ideal e aplica numa maior parte, ali numa maior região ali da tua pele, só para ter certeza realmente de todos esses pontos que a gente analisou. Acabamento, o próprio tom, né, a textura da base, o efeito realmente, né? Isso é bem importante, fazer esse último teste só pra meio que bater o martelo assim, poxa, esse aqui mesmo. Daqui a pouco tu vai dizer, não, ainda não tá interessante, ainda tá destoando muito, vamos fazer mais teste. Tá entendendo? Então pode ser que são vários passinhos que eu tô te falando, só que se tu for colocando na prática, tu vai ver que não é nada muito demorado, nada muito difícil de se fazer, e tu vai acertar. Com certeza aumentam muito as chances de tu acertar esse teu tom na tua base. Tu vai estar testando na região certa, testando com a quantidade certa de base, tu vai estar testando outros pontos, porque eu te falei, daqui a pouco tu acha o tom mais harmônico pra ti, o tom mais ideal, mas eu não gostei do acabamento na área que eu queria, tá cobrindo demais, né, ou não tá cobrindo tanto que eu queria, então tem todas essas questões. Lembrando que aqui é um guia pra tu escolher o tom de base pra tua pele, mas tem outros pontos que também são importantes pra gente escolher a base da gente, né? Então, esses pontos são bem importantes. Todos os outros pontos a gente consegue, junto com o teste de tom, a gente consegue também ver esses outros pontos bem importantes na hora da escolha da base da gente, tá? Outras dicas extras, tá? Pra ti. Acho que não sei se eu já falei, mas vou reforçar, porque é importante. Se possível, sempre que possível, na hora que for escolher fazer esses testes de base, e sem maquiagem, né? Porque daí a gente facilita muito, porque já vai com a pele limpa, com a pele ok ali pra realmente testar, porque daí aumenta muito a chance da gente acertar esse tom da nossa base, tá? Mas se acontecer alguma coisa, enfim, né? Ou tá maquiada, ele tá passando pela loja, vai querer comprar a base, tá maquiada, não quer tirar maquiagem naquele momento, a gente ainda consegue testar nessa região, tá? Ainda tem esse último recurso ali. Mas assim, ó, se quer acertar batata, se quer acertar ali na batata o tom da base, eu te indico, vai sem make, vai com a tua pele já limpa, preparadinha pra a gente fazer esses testes aí. E aí tu com certeza vai conseguir, aumenta muito a chance de tu conseguir acertar o tom
da tua base, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também, porque às vezes é aquela coisa que eu te falei, né? A gente tem que estar do domínio das coisas. Eu quero ir até a loja e escolher o tom da minha base. Eu gosto de carregar um lencinho umedecido, demaquilante na bolsa, porque daqui a pouco, se a vendedora não tiver e tal, pra gente fazer os testes, eu já chego e já falo, não, vou fazer o teste aqui no rosto e tal, nem precisa se preocupar, porque eu já tenho meu lencinho, já tenho aqui os meus... pra depois retirar essa base e fazer o teste de novo, né? Isso tá na nossa mão, é muito complicado deixar na mão do outro, né? Essas questões, tá? Então é isso, ó. Eu tenho certeza que seguindo esses passos, tu vai conseguir mandar muito bem aí, né? Na hora da escolha da tua base. Testa, depois me conta. Me diz se já não fez diferença. Duvido que não vai fazer diferença. Testa, mas volta e me fala, Vanelli, deu certo, consegui com maior facilidade escolher o tom e tudo mais. Realmente deu muita diferença, tá? Porque o tom da base é muito importante, a escolha da base é muito importante, né? Pro acabamento da nossa maquiagem, pro resultado final da maquiagem e do efeito que a gente vai querer final, né? Tem efeito direto lá, vai causar efeito direto no nosso rosto. E o rosto da gente é o que fica gravado depois na mente das pessoas. Então imagina, se tu não gosta ali do resultado final, se tu tá achando que tem alguma coisa estranha naquela maquiagem que tu fez, se tu não tá 100% segura naquilo ali, isso vai ser passado adiante. A pessoa que tá te vendo, enfim, até o teu comportamento, tua autoimagem fica comprometida, porque tu fica inseguro. Será que eu tô com o tom certo, mas eu tô achando que tá alguma coisa estranha com essa minha maquiagem? Sabe aquela coisa assim que fica no subconsciente? Isso afeta muito a gente. Afeta muito, que nem eu falei, tá? Quando a gente não tem a confiança, a autoimagem da gente muito bem definida, é muito complicado, isso afeta várias coisas no dia a dia da gente, em relacionamentos e até mesmo na nossa autoestima. Então, Vanelli, é só um tom de base. Não, não é só o tom de base, é o tom da base que vai no teu rosto, que tu vai aplicar no teu rosto, que tu vai estar te vendo no espelho, que tu vai estar te vendo ali, é a tua autoimagem, a tua segurança, é o resultado final de uma maquiagem ali que tu vai estar fazendo e que tu tem que gostar e que tu tem que estar comunicando o que tu quer, né? E as pessoas vão estar te vendo. Então é o seguinte, é o que vai ficar marcado muito na memória dela, na mente delas, é o teu rosto. Então não é só a escolha de uma base, tá entendendo? É realmente o que vai comprometer muito e pode ser um divisor de água dessa tua maquiagem, desse teu efeito, dessa tua imagem ficar como tu quer ou não, tá? Isso é bem importante. Então, se tá aqui comigo, gostou, já deixa o joinha, já curte, tá? Não esquece de curtir, compartilha com as amigas, porque é sempre importante a gente saber escolher o tom da base, né? Eu te falei aqui vários porquês. E deixa também nos comentários, comenta aí pra mim, que outras técnicas vocês querem que eu explique, assim, esse modelo passo a passo, enfim, de uma forma bem facilitada. Vão me dizendo aí que é sempre importante, tá?